As reformas religiosas de Asa, capítulo 15. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obede, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, achá-lo-ei, porém, se o deixardes, ele vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas, quando em sua tribulação se converteram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, ele foi achado por eles. Naqueles tempos, não havia paz nem para o que entrava, nem para o que saía, mas muitas aflições sobre todos os habitantes daquelas terras. Um povo destruía o outro e uma cidade a outra cidade, porque Deus os conturbará com todo tipo de calamidade. Mas esforçai-vos e não desfaleçam vossas mãos, porque há recompensa para a vossa obra. Quando Asa ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obede, recobrou o ânimo e tirou os ídolos abomináveis de toda a terra de Judá e de Benjamim, e das cidades que ele tomará na parte montanhosa de Efraim. E renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Depois reuniu todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés e de Simeão, porque muitos de Israel tinham vindo a ele ao verem que o Senhor, seu Deus, era com ele. Reuniram-se, pois, em Jerusalém no terceiro mês, no ano 15º do reinado de Asa. E naquele mesmo dia sacrificaram para o Senhor do despojo que haviam trazido 700 bois e 7.000 ovelhas. Então prometeram solenemente que buscariam o Senhor, Deus de seus pais, de todo o seu coração e com toda a sua alma, e que qualquer pessoa que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, sendo grande ou pequeno, homem ou mulher, e juraram ao Senhor em alta voz e com júbilo, ao som de trombetas e buzinas. Todo o povo de Judá se alegrou com este juramento, porque com todo o seu coração juraram e com toda a sua vontade o buscaram. E foi achado por eles. E o Senhor lhe deu paz por todas as partes. E também a Maaca, avó do rei Asa, ele mesmo a despôs da honra de rainha mãe, porquanto fizeram uma imagem de Acera. E Asa destruiu a imagem, a despedaçou e a queimou junto ao ribeiro de Cedron. Com tudo isso, os lugares altos não eram tirados de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito por todos os seus dias, e trouxe à casa de Deus o que seu pai oferecerá, e o que ele havia consagrado, prata, ouro e utensílios. E não houve guerra até o ano 35º no reinado de Asa. A aliança de Asa com Ben-Hadad, capítulo 16. No ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e fortificou Ramá para cortar as comunicações a Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que estava em Damasco, dizendo: Haja aliança entre nós, como houve entre teu pai e o meu. Eis que te enviou prata e ouro, a fim de que venhas e desfaça a aliança que tens com Baasa, rei de Israel, a fim de que se retire de mim. Ben-Hadad consentiu com o rei Asa e enviou os capitões dos exércitos contra as cidades de Israel e conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e as cidades armazéns de Naphtali. Ouvindo isso, Baasa suspendeu a construção das fortificações em Ramá e abandonou sua obra. Então o rei Asa tomou todo Judá e eles levaram as pedras de Ramá e a madeira com que Baasa edificava
e com elas edificou Geba e Mispa. Anani repreende Asa. Naquele mesmo tempo veio o vidente Anani a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: Porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou de tuas mãos. Porventura, os etíopes e os líbios não eram um exército numerosíssimo, com carros e muitos cavaleiros? Contudo, porque confiaste no Senhor, ele os entregou em tuas mãos, porque os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar seu poder a favor dos que têm coração perfeito para com ele. Neciamente tem procedido nisso, porque desde agora em diante haverá mais guerras contra ti. Assim, Asa se dignou contra o vidente e lançou-o a cárcere, porque muito se alterou por essa razão. Nessa época, Asa também maltratou alguns do povo. A morte de Asa. E eis que os feitos de Asa, os primeiros e os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. No ano 39 de seu reinado, Asa ficou gravemente doente de seus pés em sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas aos médicos. Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 de seu reinado, e o enterraram em seu sepulcro, que tinha cavado para si na cidade de Davi, e o puseram em um ataúde, que encheram de perfumes e diversas especiarias aromáticas, preparadas por perfumistas experientes, e fizeram um grande fogo em sua honra. O reinado de Josafá, capítulo 17. Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, o qual se fortificou contra Israel. Pôs exércitos em todas as cidades fortificadas de Judá e colocou guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalins, mas buscou ao Deus de seu pai, e andou em seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor, portanto, confirmou o reino em sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se seu coração nos caminhos do Senhor, e tirou os altos e as imagens de Acera, de Judá. No terceiro ano de seu reinado, enviou seus príncipes Ben-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem na cidade de Judá. E com eles os levitas Semaias, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi e Adonias, e com eles os sacerdotes Elisama e Jeroão. E ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, ensinando ao povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá e tributo de prata. Os árabes também lhe trouxeram gado, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu muito, e edificou em Judá fortalezas e cidades armazéns. Teve muitas obras na cidade de Judá, homens de guerra, muito valentes em Jerusalém. E este é o número deles segundo suas casas paternas, dos chefes dos milhares de Judá, o general Adna, e com ele 300.000 homens valentes.
e após ele, o chefe Joanã, e com ele 280.000. Depois dele, Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 homens valentes. De Benjamim, Eliada, homem muito valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo. Após ele, Josabade, e com ele 180.000 dispostos para a guerra. Esses serviam ao rei, sem contar os que o rei pusera nas cidades fortificadas por todo Judá. Micaías profetiza a derrota de Acabe, capítulo 18. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E depois de alguns anos, desceu a Samaria para visitar Acabe. Por isso, Acabe matou muitas ovelhas e bois para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a ir contra Ramote e Gileade. Disse Acabe, rei de Israel, a Josafá, rei de Judá: Queres vir comigo contra Ramote e Gileade? Ele lhe disse: Eu sou como tu és, e meu povo como o teu povo, e iremos contigo à batalha. Os falsos profetas predizem a vitória. Além disso, disse Josafá ao rei de Israel: Rogo-te que consultes hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhe perguntou: Devo atacar Ramote e Gileade ou desistir de fazê-lo? E eles disseram: Sobe, porque Deus os entregará na mão do rei. Porém, disse Josafá: aqui ainda algum profeta do Senhor, para que por meio dele o perguntemos? O rei de Israel respondeu a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetizo o bem, senão sempre o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale assim, o rei. Então chamou o rei de Israel um oficial e disse-lhe: Traze aqui depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um em seu trono, vestidos com suas roupas reais, na praça junto à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Quenena, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: com estes ferirás os círios até destruí-los por completo. Dessa maneira, todos os profetas profetizavam, dizendo: Sobe contra Ramote Gileade e serás próspero, porque o Senhor a dará na mão do rei. Micaías prendiz a derrota. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: Vê, os profetas em uma voz anunciam ao rei coisas boas. Eu, porém, rogo-te que tua palavra seja como a de um deles, que anuncieis o bem. No entanto, Micaías disse: Vive o Senhor, que meu Deus me disser, isso anunciarei. O rei lhe disse: Micaías, pelejaremos contra Ramote de Gileade, ou ficarei quieto? E ele disse: Subi e sereis prósperos, pois serão entregues em vossas mãos. O rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei pelo nome do Senhor, para que não me fales senão a verdade? Então Micaías disse: Vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm. Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse que este não profetizaria de mim o bem, porém o mal? Disse mais: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono
e todo o exército dos céus estava à sua mão direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: quem induzirá Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia dessa maneira e outra dizia de outra. Então saiu um espírito e se pôs diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: de que modo? E ele disse: sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e também o lograrás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, pois o Senhor predisse o mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, aproximou-se e deu uma bofetada em Micaías e disse: por que caminho passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? Micaías respondeu: eis que tu o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: prendei a Micaías e tornai-a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E dize-lhe: assim diz o rei: ponde este homem no cárcere e sustentai-o com pão e com água escassos, até que eu volte vitorioso. E Micaías disse: se tu tornares vitorioso, o Senhor não falou por mim. Disse mais: ouve, povos todos, a morte de Acabe. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei para entrar na batalha, porém tu deves vestir roupas reais. Disfarçou-se o rei de Israel e entrou na batalha. O rei da Síria tinha dado ordem aos capitães dos carros que tinha consigo, dizendo: não ataquem nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Assim, escararam-no para pelejar, porém Josafá clamou e o Senhor o ajudou, e Deus os afastou dele. Porque vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, desistiram de persegui-lo. Mas, disparando alguém o arco, ao acaso, feriu ao rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao cocheiro: vira as rédeas e tira-me do campo, porque estou gravemente ferido. E naquele dia a batalha se fortaleceu, porque o rei de Israel esteve de pé no carro defronte dos sírios até a tarde e morreu ao pôr do sol.